Você já pensou ou já imaginou o que acontece dentro do seu corpo quando você tem intolerância à lactose? Não, né? Eu vou te mostrar hoje de maneira bem prática e lúdica o que acontece dentro do seu corpo quando você tem a intolerância à lactose. Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiramente, quem tem intolerância à lactose, na verdade, não produz a enzima que digere a lactose. Então, você tem a falta de produção de lactase para digerir a lactose, que é, na verdade, um açúcar, um carboidrato do leite. Essa produção de enzima deveria acontecer na parede do seu intestino delgado e dentro do seu intestino delgado aconteceria então a quebra desse açúcar e posteriormente a absorção desse açúcar no seu corpo. Mas na intolerância à lactose, já que você não tem essa produção de enzima, acontece que a lactose ela chega praticamente intacta dentro do seu intestino grosso, onde não deveria estar, porque no seu intestino grosso ali já é praticamente o final O problema da lactose chegar praticamente intacta no seu intestino grosso é que lá começa a formação do bolo fecal e é lá que ficam as nossas bactérias, a nossa microbiota. E o que acontece é que, como a lactose é um açúcar, a microbiota acaba utilizando esse açúcar para fazer uma fermentação. Vamos ver na prática como isso funciona? Vamos ver na prática como isso funciona? Eu tenho aqui uma garrafa. Imagina que isso daqui é o seu intestino grosso. Então, o seu intestino grosso ele não é reto, ele tem as voltas, as velocidades, né? Ele não é um tubo reto. E aí, o que acontece? Imagina que simulado por esse cereal aqui, essa daqui é a sua lactose. E aí ela chega praticamente inteira lá no seu intestino grosso. Quando isso acontece, quando a lactose chega no seu intestino grosso, acontece um fator que a gente chama de osmolalidade. Então, o seu intestino começa a receber água, porque no seu intestino há uma concentração maior do que no outro meio. Então, as células acabam recebendo água quando isso acontece. O primeiro fator que acontece quando a lactose chega no seu intestino grosso é que a água começa a passar para o seu intestino grosso, pelo princípio de concentração. Então, você recebe bastante água aqui dentro do seu intestino. Só que aqui na parte do seu intestino grosso, alguns nutrientes ainda estão sendo absorvidos, né? Poucos, porque a grande maioria já foi absorvida no seu intestino delgado. Então, aqui no intestino grosso acontece principalmente a absorção de vitamina K, de biotina, de sódio, de potássio. Então, ainda existem alguns nutrientes que a gente vai simular como sendo aqui um granulado, os nutrientes que ainda não foram absorvidos e que iriam ser absorvidos aqui no seu intestino. Ok, então temos a água, temos a lactose, temos aqui vitamina K, biotina, né, alguns nutrientes que ainda não foram absorvidos. Essa lactose que está inteira no seu intestino começa a ser utilizada pelas bactérias para fazer a fermentação. Só que o produto, o resultado dessa fermentação é a geração de gases. Então, o que acontece com o seu intestino é que ele começa a ficar inchado. Olha só, ficou toda distendida a parede do seu
intestino. E agora começa um movimento que a gente chama de peristalse. A peristalse nada é que os músculos vão começar a espremer essa parede toda estendida para liberar o que está dentro do seu intestino. E assim diminuir a tensão que estava na parede do seu intestino. E isso é o que a gente conhece como diarreia. É muito importante que quem tem a intolerância à lactose vá ao médico, procure um médico e se trate, porque a longo prazo vocês viram que, como existem ainda alguns nutrientes para serem absorvidos no intestino grosso, essa absorção não acontece, o intestino acaba eliminando tudo o que tem dentro. Então, a longo prazo, isso pode causar uma deficiência desses nutrientes que estavam ali para ser absorvidos. Então, o tratamento da intolerância à lactose é muito importante, porque não são apenas os desconfortos, mas também a sua nutrição. Existem hoje no mercado vários produtos que são sem lactose, que você pode consumir seguramente, e também existem ainda as enzimas, a lactase, para você consumir junto com os produtos derivados de lácteo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like aqui no vídeo.